Que presença maravilhosa, né, queridos? Que presença maravilhosa, viu? Como é bom servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ficar aqui ou quer descer? Você que escolhe, tá bom? Quiser descer, pode descer. Quiser ficar, pode ficar. Quiser ouvir mais de perto a palavra para aprender também. Amém? Amém, queridos? Sabe, queridos, eu creio que você teve dificuldade para chegar aqui hoje. Mas entenda uma coisa, você não veio à toa. Você venceu a dificuldade e eu creio que você recebeu algo maravilhoso do Senhor. Sabe, queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra, ela está queimando no meu coração desde ontem. Eu dei o título para essa ministração: não troque o que é para a vida por coisas que você quer no momento. Sabe, queridos, essa palavra, ela atingiu o meu coração de uma forma, e como a gente é um pouco madurinho, né? 46 anos, eu comecei a louvar ao Senhor, porque eu vi essas coisas acontecer na minha vida. E graças a Deus que eu fiz a escolha certa para muitas delas. Sabe, queridos, às vezes nós perdemos a bênção de uma vida inteira por causa do desejo de um momento. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 17. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 17. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa. Presta atenção, queridos, como que essa palavra, ela já nos dá um alerta. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muito na sua vida espiritual. Vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais, embora tivesse chorado lágrimas amargas. Portanto, lembre-se disso e tenham cuidado. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus é um manual de vida, ela nos instrui, ela nos capacita. A vontade de Deus, queridos, é que a mudança haja na nossa vida através das decisões que nós tomamos. É através das decisões que nós tomamos. E quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, eu fico imaginando a vida de Esaú, sabe? Esaú, queridos, ele chega cansado, faminto e dominado pelo momento. Jacó oferece um simples prato. Cuidado com aquilo que você sente no momento. Você não pode deixar essas coisas te dominar, queridos. Sabe? E Jacó oferece um simples prato e Esaú toma uma decisão irreversível. Vai lá com seu pai, vai. Tem gente olhando para você e não está prestando atenção na palavra. Glória a Deus. Ah, Davi. Oh, meu Deus do céu. Depois eu converso com ele, depois eu me acerto com ele, viu, Clarinha? Sabe, queridos, e olha só, queridos, que coisa terrível que aconteceu aqui. E Esaú, ele tomou uma decisão irreversível, queridos.
E é isso que nós temos que tomar cuidado, que por causa de fome, de desejo, a gente toma decisões irreversíveis que não tem como voltar atrás. Isso significa o quê? Trocar coisas de momento por aquilo que ia valer para a vida inteira. Você não ouve falar o Deus de Esaú, você ouve falar o Deus de Jacó, por causa de um prato de comida. E isso acontece com a gente, queridos. Quantos de nós que servimos a Deus, que perdemos ministério, que perdemos a bênção do Senhor, por quê? Por causa de decisões tomadas pelo momento, por causa do desejo, sabe? Ele trocou, queridos, o eterno pelo imediato, o espiritual pelo emocional, o propósito por um desejo momentâneo. Espera aí, queridos. Olha para Esaú, ele era filho de Isaac. A Bíblia diz que Isaac era rico. Você acha que não tinha nada para comer na casa dele, não? Você acha que não tinha servos e servas prontas para poder servir o filho de Isaac? Estou com fome. Sabe, queridos, pessoas perdem destinos por causa de decisões de minutos ou segundos. E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que isso não é nenhuma mentira, que isso é uma verdade. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, quando nós passamos por momentos de fome, de fúria, de irritação ou até mesmo momentos de alegria. Às vezes palavras que são lançadas nós não conseguimos voltar mais. Sabe, queridos, o problema, queridos, não era fome. Eu falei para vocês, não era fome. Ele era filho de Isaac. Ele tinha um rebanho do seu pai à sua disposição. Então, queridos, esse não era o problema. Qual que era o problema, pastor? O problema, queridos, é o mesmo problema de muitos de nós. É o mesmo problema que se eu não vigiar eu tenho. É o mesmo problema meu e seu. O problema é a incapacidade que muitas vezes nós temos de governar o momento. E Deus nos fez, queridos, seres racionais para quê? Porque nós temos capacidade de governar o momento. Quantas pessoas, quantos casais tomaram decisões? Quantos homens falam bem assim para a mulher: poxa, eu estou sofrendo porque você lembra, eu falava para você que não era para fazer, mas você me perturbou tanto que eu acabei fazendo. E agora nós estamos sofrendo por causa disso. A mesma coisa, mulheres chegam: eu falei para você que não era para fazer isso, eu falei para você vigiar, você não vigiou, agora nós estamos sofrendo, os nossos filhos estão sofrendo por causa disso. Sabe, queridos, as decisões, queridos, elas têm o perigo quando? Quando você as toma no calor do momento. Então o calor do momento é perigoso. Ah, mas eu não vou conseguir ninguém. Quem disse para você que você não vai conseguir ninguém? Nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial, que não tinha possibilidade nenhuma de conseguir ninguém. E Deus foi generoso e deu além do que ele esperava. Quando nós olhamos para essa palavra, em Hebreus, o capítulo 16, do capítulo 12, o versículo 16, vemos que Esaú, ele não vendeu. Vocês concordam comigo que ele não vendeu por necessidade? Ele tinha necessidade de vender? Ele não tinha necessidade. Aí eu pergunto para você: você está se afastando do Senhor, você tem necessidade de continuar nesse caminho, cada vez mais se afastando do Senhor? Você não tem necessidade. Você tem tudo o que você precisa. Você tem um Deus que está disposto a fazer tudo por você. Então analisa a circunstância. Sabe, queridos? Então ele vendeu por quê? Foi por impulso. Ele foi governado pelo seu desejo, né? Ele disse, quando a gente vai lá no livro de Gênesis, a gente vê ele falando: eu estou ao ponto de morrer. O que a gente vê aqui, queridos? A gente vê uma dramatização emocional, e isso acontece conosco também.
Ai, Deus, tira minha vida. Senhor, me dá ele, senão eu morro. Senhor, me dá ela, senão eu morro. Passamos muitas vezes, queridos, por momentos que nós perdemos a capacidade de governar as nossas decisões. Não, eu preciso comprar esse carro, porque se eu não comprar esse carro, não tem jeito, não vai dar um jeito. Aí vai lá 80 prestações. Eita, meu Deus do céu. Precisava comprar o carro, mas esqueceu que precisava pagar o aluguel. Esqueceu que precisava pagar a conta de água. Esqueceu que precisava pagar a conta de luz. Esqueceu que a gasolina aumenta todo mês. E agora o carro está lá na garagem quebrado e o carnezinho todo mês vencendo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a governar o momento. Nós precisamos estar no governo das nossas vidas. Deixa eu falar um negócio para você, todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Você tem o governo da sua vida. Você é livre para tomar a decisão que você quer. E aqui, queridos, a gente vê uma revelação maravilhosa. Quem não governa emoções, negocia e perde promessas. Cuidado com as suas emoções, cuidado com aquilo que você quer, né? E aí você tem que tomar cuidado principalmente com as decisões que você toma quando você está cansado, quando você está frustrado, quando você está carente. Tem muita gente, queridos, que tomou muita decisão errada no momento de carência. Ai, mas eu não vou conseguir arrumar ninguém. Então pega essa primeira porcaria que está aí na sua mão mesmo e vai sofrer. Depois não reclama, porque Deus tem o melhor para você. Mas você mesmo já declara que você não consegue comprar coisa melhor, não consegue ter coisa melhor. Sabe, queridos, principalmente não tome decisões quando você estiver com raiva, ou principalmente quando você estiver feliz. Entenda, queridos, a Bíblia nos ensina o quê? Que momentos passam. Homens eram pastores, não passou, virou guerreiros, não passou, virou reis. Não passou, morreu. Momentos passam. Tudo passa, né? Olha para a sua vida. André, com quantos anos lá, André? Era hippie, né? Vivia na brisa, né, André? Só nos encontros. Passou. Não passou, André? O momento passa. Foi bom, quanto durou. Então entenda, momento passa. Esse momento de raiva vai passar. Esse momento de alegria vai passar. Esse momento de tristeza vai passar. Esse momento de frustração vai passar. Mas você tem que crer, quando você se prende a algo, você se prende a esse momento e ele demora para passar. Não, eu preciso arrumar alguém. Aí se enrola qualquer um. Aí a benção vem, está enrolado, perdeu a benção. Passou. Porque não esperou no Senhor. Entenda, queridos. O que você sente hoje não pode decidir quem você será amanhã. Entenda isso. O que você sente hoje não define o que vai ser amanhã. Você lembra da história de um dos filhos de Davi que abusou da sua irmã? O sentimento que ele tinha por ela, que era um sentimento de amor, de desejo. E depois, qual que foi o sentimento que ele teve? De rejeição. Você viu como que mudou de um dia para o outro o sentimento? Então não deixe o seu sentimento. Se você deixar o seu sentimento de raiva agir, ele vai dominar o seu dia de amanhã, o seu futuro. Quando a pressa, queridos, ela faz você perder o que Deus te deu, sabia? Olha aqui um exemplo que a gente tem em 1 Samuel capítulo 13. Você vai ler do versículo 8 ao 14. Deixa eu ler aqui alguns, Felipe. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a se debandar rapidamente. Volta. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu os sacrifícios. Mas, justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Continua. Porém Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu:
quando vi que meus homens estavam se espalhando, que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu aos mandamentos do Senhor, e o Senhor, e o seu Deus, Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel. Próximo. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração, e já o indicou o líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. A pressa, queridos. Saul tinha uma ordem clara: espere Samuel. Espere Samuel. Problema nosso, queridos, sabe o que é? O mesmo problema do rei Saul. A gente vai querer fazer coisas a qual nós não estamos autorizados a fazer. Sabe? Às vezes nós jovens queremos passar por cima dos nossos pais e fazer coisas que nós não estamos autorizados para fazer. O que a gente perde? A gente perde a bênção. E por quê, queridos? Porque ele sentiu pressão, ficou com medo, ansioso, né? E nesse estado ele tomou a decisão errada. Fez o que não era habilitado. Então o que aconteceu por causa disso? Uma decisão simples que ele tomou, teoricamente para ele, mas para Deus não. Porque para Deus é muito melhor a obediência do que o sacrifício. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o reino. Por que ele perdeu o reino? Por não saber esperar. E muitos de nós, queridos, ainda taxamos Saul como um tolo, e muitos de nós somos assim. Perdemos grandes bênçãos do Senhor. Por quê? Porque não sabemos esperar. Porque achamos que Deus não vai vir, que Deus não vai fazer, que Deus não vai operar, que Deus não vai dar, que Deus não vai cuidar. Aí eu pergunto para você: ter fé, vendo e ouvindo Deus fazer, é fácil. Eu quero ver ter fé quando Deus se cala. Eu quero ver ter fé quando Samuel demora para chegar. Sabe, queridos, a pressa, queridos, ela vai revelar a falta de confiança em Deus, simplesmente. Você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus não estava no controle de tudo? Deus, ele já sabia que Saul ia errar. Lógico que ele sabia, mas por que aconteceu isso? Para Saul poder compreender o porquê que ele perdeu. Deus já sabia, mas você vai entender o porquê que você perdeu, porque você teve pressa. Nem tudo, queridos, que parece urgente é de Deus, viu? Nem tudo que parece urgente é de Deus. Entenda uma coisa: pressão, queridos, não é direção. Se você tomar decisões precipitadas, você vai sofrer. Eu lembro uma vez, no início do ministério, eu lembro que uma mãe me pressionou: pastor, não tem grupo de jovem na igreja, o senhor tem que montar um grupo de jovem, porque não sei o que, aí lá vai o pastor, imaturo, bobo: irmã, você tem razão, vou montar um grupo de jovens. Aí fui lá, da minha vontade, chamei uma liderança de jovens, montei um grupo de jovens. Queridos, a liderança de jovens só me deu dor de cabeça. E o filho da irmã nunca participou do grupo de jovens. Então Satanás, queridos, ele sempre vai usar pessoas para te colocar pressão, para você poder tomar a decisão errada. Cuidado com as decisões que você toma no seu trabalho. Sempre vai ter um chefe te pressionando. Apesar que hoje, graças a Deus, já está mais suave, né? Eu acredito que não é que nem antigamente, né, pastor? Hoje o chefe tem aquela preocupação, se pressionar muito, né? Vai acabar perdendo funcionário. Mas antigamente era complicado só. A gente tinha medo de perder o emprego. Cuidado, queridos, cuidado. Isso é complicado, queridos. Se Deus falou, queridos, espera. Espera. Por quê, queridos? Porque quem não sabe esperar, queridos, o tempo de Deus, vai perder o que Deus tem preparado. Se você não sabe esperar o tempo de Deus, você vai perder.
Deus, você vê o profeta Samuel falando, Deus prometeu para Saul. E a gente tem promessas. Nós temos filhos, netos de pastores aqui. Deus tem promessa. Mas vai depender das suas decisões, se essas promessas vão ser conquistadas ou não. E nós temos que aprender, queridos, a honrar o propósito. Porque você só vai vencer o momento, queridos, se você honrar o propósito que Deus tem para você. E aí, queridos, eu vou falar de um jovem muito especial. Eu vou falar de José. José tinha tudo para ceder. Primeira coisa que José tinha, ele não tinha possibilidade de ter uma mulher, não tinha possibilidade de ter uma família, não tinha nem possibilidade de ter filhos, porque ele era escravo. Ele não tinha possibilidade de ter nada. Então só esse argumento, querido, já indica que ele tinha tudo para poder ceder à mulher de Potifar. Olha a circunstância que ele vive. E muitos de nós não vivemos essa circunstância e acabamos cedendo a situações onde cometemos pecados que vai marcar a nossa vida inteira. Ele tinha tudo para ceder, ele estava sozinho, ele estava longe da família, ele estava injustiçado, ele estava sendo pressionado diariamente pelaquela mulher. Ai, pastor, sabe como é que é? A carne é fraca, fraca é o ser. Porque a carne te venceu. Você não casou? Casei. Respeita a sua esposa, pelo amor de Deus. Você não quer casar? Quero. O que você quer para sua esposa? Ah, pastor, eu quero uma esposa que se guarde para mim. Então se guarde para ela. Dê para as pessoas aquilo que você quer receber delas. Ai, pastor, o senhor sabe os meus desejos, a minha vontade. Eu estou falando aqui algo para você, que se você se render aos seus desejos, à sua vontade, quem vai colher coisas ruins é você. Né? Mas mesmo assim, diante daquele pecado, ele disse, como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José, queridos, ele entendeu que o momento passa, mas o caráter permanece. Se ele tivesse caído, queridos, nem o nome dele na Bíblia ia estar. Né? Integridade, queridos, é decisão diária. A santidade, ela não depende do ambiente. Não depende, queridos. A santidade, ela depende daquilo que você é no secreto. Quando você tem a liberdade de fazer o que você deseja, mas você não faz. Porque você honra a Deus, porque você honra seu pai, porque você honra sua mãe, porque você honra o título que você tem de cristão, de filho de Deus. Sabe, queridos? E a disciplina espiritual, queridos, ela protege o destino. Por isso que nós precisamos ter disciplina. Olha só o que a palavra, quando a gente olha lá para o livro de Daniel 1:8, coloca aí, Felipe, Daniel 1:8. Daniel 1:8 diz, Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissões para cometer outros alimentos. Por que Daniel não pecou? Porque ele já tinha decidido antes de ter a oportunidade de pecar. O maior problema nosso, queridos, é que nós temos a palavra de Deus, nós sabemos o que vai nos acontecer, nós sabemos os desejos que vai vir sobre nós, mas nós não nos posicionamos a ponto de agradar a Deus e não as nossas vontades. Daniel não pecou porque ele já estava preparado para isso. E nós temos que aprendermos a nos preparar para quando a tentação vier, nós não caímos. Quando eu comecei a namorar, eu já estava na igreja, já tinha me convertido. Queria realmente fazer as coisas certas e agradar a Deus. Queria realmente honrar o meu pai e a minha mãe. Queria realmente uma esposa para casar, honrar os pais dela. Ah, pastor, não teve momento de tentação? Tive momentos de tentações, mas eu estava preparado para eles, porque eu sabia o que eu queria. Eu não queria uma vida medíocre.
Eu queria uma vida com propósito, eu queria uma vida com Deus, e eu sabia que para poder ter isso, eu não poderia viver de qualquer forma. A mesma coisa Daniel, queridos. Daniel era jovenzinho, Daniel era adolescente aqui quando ele tomou essa decisão. Ele decidiu permanecer e obedecer a Deus. O Deus que ele acreditava, mesmo sendo jovem, estando em um ambiente, e ele estava num ambiente depravado, e esse ambiente depravado dava acesso a todas as coisas, ele tinha acesso a tudo, ele tinha acesso à mesa do rei. Mas mesmo assim, queridos, ele decidiu não negociar quem ele era. Esse é o problema, queridos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós decidimos negociar quem nós somos. E isso, queridos, não deve haver negociação. Você jamais pode negociar quem você é. Vai chegar um momento que você vai estar irritado, você vai falar palavrão. Eu não posso falar palavrão porque eu sou filho de Deus. Eu não posso tratar mal as pessoas da minha família porque eu sou filho de Deus. Eu não posso ser um exemplo ruim para os meus filhos porque eu sou filho de Deus. Eu não posso desonrar os meus pais porque eu sou filho de Deus. E isso, querido, nos mostra que nós precisamos tomar a decisão antes da tentação. Por que as pessoas caem na tentação, queridos? Porque deixam para tomar a decisão na hora da tentação. É você se preparar. Poxa vida, vou ir para a faculdade hoje é presencial. Puxa vida, hoje vai ter aquele monte de gente falando bobeira, me chamando para sair. Mas eu vou me preparar para isso, eu vou orar, eu vou jejuar. Porque quando chegar lá eu quero que Deus me fortalece para me poder dizer não. Sabe, queridos, nós temos que aprender a definir os nossos valores. Quem não define valor, queridos, quem não define valor é governado por desejo. Se você não define o que você é, quem você é e o valor que você tem, os teus desejos vão te consumir. Por exemplo, tem desejo na sua mente, no seu coração, que ninguém sabe. E por que esses desejos não afloram, não saem para fora? Porque você governa o seu coração, você governa a sua vida. E Deus sabe dos seus desejos. Pastor, isso é ruim? Não é, queridos, isso é bom. Porque Deus sabe o quanto que você luta para poder manter eles aí quietinho dentro de você. Você acha que José não tinha desejo, queridos? Lógico que tinha. Por que Deus o abençoou? Porque Deus entende e compreendeu a dificuldade que foi dele lutar e ele permanecer firme ali. A santidade, queridos, é uma escolha. Você escolhe ser santo. Não é você vai se santificar com o tempo. Daqui 20 anos na igreja. Não, você escolhe. Se você se converteu hoje, você escolhe ser santo hoje, você vai ser santo hoje. A santidade, queridos, é a mesma coisa de você estar com frio. E para poder matar o frio, você decide vestir um casaco. Se você não vestir um casaco, você vai morrer de frio. A santidade é assim. É uma decisão. Você coloca ela na sua vida e você também tira se você quiser. Deus nunca vai te impedir de tirar a santidade. É lógico que Deus não quer, mas Deus nunca vai te impedir, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Sabe, queridos, nós precisamos aprender tudo na nossa vida, queridos. Nós precisamos decidir antes para não cair depois. Decida o que você é antes. Tem algo, queridos, eu estava até conversando com o pastor Rafael, que eu sei que um dia vai acontecer comigo. Eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei que um dia vai vir pessoas, vai tentar me seduzir, vai tentar me oferecer dinheiro. E eu já me preparo, falo, Deus, me dê força, porque o dia que isso acontecer, eu falo, você quer abençoar a igreja? Não entrega nada na minha mão, vai num culto, coloca lá no gasofilácio, é você e Deus. A gente tem que pensar nisso, queridos. Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, comprador, você é comprador de uma empresa, né? O Cleito comprava muita coisa aí.
Você tem que se preparar para isso, porque como comprador, se a sua empresa compra demais um determinado produto, pessoas lá fora vão tentar te corromper para poder vender para você. Aí eu pergunto para você, você se prepara para isso? Ou você aceita presente, ou você aceita suborno para poder vender? É isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque se você trabalha numa empresa, você tem que fazer negócios bons para a empresa que você trabalha. Não para as empresas de fora. Não para as empresas de fora. Você vai fazer negócio bom com fornecedor e vai estar lascando a empresa que você trabalha? Isso não é correto. É que nem família. Você tem que tratar e cuidar bem da sua família. É que nem mulher. Mulher, você tem que tratar bem o seu marido. Não são os homens de fora. Homem, você tem que tratar bem a sua esposa. Não são as mulheres de fora. Porque quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos agindo dessa forma, nós estamos corrompendo os nossos valores. Quer dizer, a pessoa lá de fora, eu trato bem. Agora, a que aguenta, a que me conhece, a que prepara as coisas para mim, a que cuida dos meus filhos, eu trato de qualquer jeito. Né? A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que diz lá, Felipe? Coloca lá. Não se iluda, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Sabe, queridos, Esaú, ele quis um prato de comida e perdeu uma geração. Saul quis resolver rápido para o povo não ir embora e perdeu um reinado. Porém, José resistiu uma mulher e ganhou um governo. Daniel se posicionou e mudou toda uma nação. Isso prova o quê, queridos? Que a nossa vida se constrói nas decisões diárias que nós tomamos. Você vai ser amanhã aquilo que você decide hoje. Por isso que eu falo para você, não se venda. Porque se você se vender, amanhã você vai pertencer a alguém. Se você aceita a corrupção, amanhã você vai pertencer a alguém e você vai perder o direito do seu governo, o direito da sua decisão. Sabe, queridos? Então a nossa vida, ela se constrói com decisão. Não troque o propósito que Deus tem para você por causa de coisas momentâneas, por causa de desejos, por causa de prazeres. Não troque a promessa por um alívio. Saul trocou a promessa por um alívio. Trocou a bênção do Senhor simplesmente para aliviar a sua fome. Poxa, você já ficou com fome esse tempo todo? Custa ficar com fome mais meia hora para fazer alguma coisa para comer? Sabe, queridos, o diabo ele sempre vai oferecer algo imediato. Olha como que ele tentou Jesus. O que ele ofereceu para Jesus? Ele ofereceu algo imediato: pão, dinheiro, riquezas, poder, governo. Coisas imediatas, coisas que Jesus, se aceitasse, lógico que Jesus nunca ia aceitar, coisas que ia ficar na mão de Jesus durante o quê? Pouco tempo. Pois ele ia morrer, e aí como é que vai ficar a eternidade? Você nunca parou para pensar nisso? Por causa de um momento você perdeu uma eternidade inteira com Deus? Por causa de uma escolha errada você sofreu uma vida toda num casamento? Eu vou tirar por base o meu casamento. Hoje eu estou com 22 anos casado. Queridos, o que são 22 anos? O que são 3 anos de namoro perto de 22 anos de casado? Eu poderia perder tudo o que eu estou vivendo hoje nos 3 anos de namoro. Como que se compara isso? Como que tem pessoas que têm coragem de perder a bênção de uma vida toda por causa de coisas que acontecem em 5 minutos, e às vezes nem isso, e nem da forma que pensa? São loucos. Não sabe realmente o que tem valor diante de Deus. Sabe, queridos?
O que fazemos hoje, queridos, determina o nosso futuro. O que tem de gente, queridos, morrendo por causa de depressão. Depressão que foi gerada por causa de escolhas erradas. Escolhas, queridos, que a pessoa não pensa. Deixa eu falar um negócio para você. A gente tem que pensar na nossa vida. Hoje você está jovem, bonito, forte, mas amanhã você não vai estar assim. Mas eu quero dizer algo para você. Hoje você pode mudar. Fale com Deus. Peça para Ele te ajudar. Semana passada eu tomei um puxão de orelha de Deus, uma coisa fora do normal. Eu fiz algo e eu sofri por causa disso, e aí eu fui clamar ao Senhor. E o Senhor falou comigo essa palavra, queridos. Você é refém hoje da decisão que você tomou ontem. Tome decisões melhores. E eu vou falar um negócio para você, queridos. O fato de você chegar ali, diante daquela mesa de café, você tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque ali tem café, chá e água. O que você vai beber? Você é livre para você beber o que você quiser, né? Tem uns que bebem chá, né, Rê? Tem outros que bebem café, que nem eu. Tem outros que bebem água. Mas olha só para você ver, uma decisão simples, mas é uma decisão. Para você ver que a nossa vida constantemente é tomada por decisões. Sabe, queridos? Então peça ajuda para Deus. Aí eu pedi ajuda para Deus. Falei, Senhor, então vamos conversar sério agora. Vamos parar de brincadeira. Eu vou ser sincero para o Senhor. Eu não consigo mudar sozinho. Estou sendo sincero com o Senhor. Me ajuda. Queridos, eu vou falar um negócio para você, viu? Eu estou na luta, mas Deus está me ajudando. Sabe, queridos? Jamais troque, queridos, o seu destino por desejos momentâneos. Pensa que Deus tem um propósito na sua vida. Pensa. Olha para a vida de Billy Graham, queridos. Billy Graham viveu 100 anos. Você nunca parou para pensar numa coisa? Quando o Billy Graham morreu, você percebeu quem foi no enterro dele? Os governadores e o próprio presidente dos Estados Unidos. Agora faça uma pesquisa simples. Vê o que era os Estados Unidos no início do ministério do Billy Graham. A influência que ele teve no governo, o que é os Estados Unidos hoje. Por quê? Porque um homem que se permitiu com que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, e ele cuidou da saúde dele, ele cuidou da vida espiritual dele, e ele morreu com 100 anos de idade, firme na presença do Senhor. Eu quero dizer algo para você, igreja. Deus, Ele tem um propósito maravilhoso para nós. Aí eu pergunto para você, você vai trocar o propósito de Deus ou você vai querer viver? A decisão é sua. Se coloque de pé, quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, a ficarmos firmes, Senhor, nos Teus propósitos, Senhor, e tomarmos, Senhor, aquelas decisões, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, vai fazer a diferença, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Amanhã, Pai, livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, ó, e nos dê, Senhor, uma semana abençoada, ó Deus. Levante suas mãos para o céu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, igreja. Vão em paz em nome de Jesus.